Se você estava sentindo falta de vídeos de análise econômica, especialmente macro, assim, global, mercados, etc., cheio de gráfico, gente, acabou a seca, esse é o vídeo de hoje. Isso é porque agora se intensificou a conversa de vai ter uma crise econômica em 2019? Porque o que aconteceu? Esse ano foi um ano horrível para investimento, os mercados estão caindo para todo lado e manchetes econômicas estão horríveis ou pior. E esse vídeo é para mostrar por que essa galera que acha que pode ter uma recessão está provavelmente certa, por que os mercados estão caindo, quem pode impedir eles de cair e como, e finalmente também como que isso vai afetar o nosso Brasil aqui, ou como que isso pode afetar, quais são as situações. Enfim, que intro gigantesca, roda a vinheta. E esse vídeo aqui, em grande parte, é uma recapitulação de vários vídeos que eu fiz ao longo dos últimos 3 anos e também é o grande eu avisei da Escola Austríaca de Economia. É justamente o que economistas austríacos vêm falando, e não que eles são da Áustria, mas são da Escola Austríaca de Economia. Tem um pessoal que confunde e depois se candidata à presidência, mas enfim. O ponto é, isso é o que a Escola Austríaca de Economia vem falando que vai acontecer do jeito que eles falaram que ia acontecer. Ó, você vai ter uma explosão de crédito, e daí quando parar isso você vai ter uma capotada e olha só. Então, o vídeo tem essa vibe de eu avisei, e não é assim que eu tô fazendo um vídeo só pra tripudiar de eu avisei, mas a gente avisou, né? Convenhamos. E vamos começar entendendo a dimensão do buraco que a gente tá. Qual é o tamanho do problema atual em 2018? Eu acho que a manchete, a estatística que mais resume tudo, é que 2018 foi o pior ano na história gravada para se investir. 93% de todas as coisas que você poderia investir caíram. Em 1929 foi 80 e pouquinho por cento. Em nenhum outro ano tanta coisa caiu. Isso não quer dizer que, assim, caiu mais do que os outros anos, mas, assim, é o ano onde que você caçasse tava ruim. E isso confirma, de novo, a previsão de a Escola Austríaca de que isso que foi feito nos últimos 10 anos que a gente vai analisar ao longo desse vídeo ia causar uma bolha em tudo. Bom, tá aí, 93% caiu. E boa parte das coisas que não caiu era ou você não fazer nada, que tipo, dólar, certo? Então eu segurei dólar valorizou um pouquinho, então eu ganhei esse ano. Mas isso ia fazer nada, é uma estratégia tecnicamente, mas enfim. E algumas coisas foi assim, Brasil, porque a gente teve uma eleição aqui que foi benéfica para mercados e tudo mais, então não que isso tenha a ver com grande economia mundial, mas tem muito mais a ver com alguma variação política que aconteceu aqui no Brasil, senão essa estatística seria maior, tipo 94%, talvez 95%. Curioso, né? O Brasil salvando a festa. Quando que você imaginaria? E quando você olha os números nas bolsas pelo mundo aí, as coisas são bem feias. Dow Jones, menos 16% do topo, né? Do ponto mais alto até agora, uma queda de 16%. SP500, queda de 17%. Nasdaq, que é a grande bolsa tecnológica, inovação, blá blá blá, caiu 21% do topo. Mas vamos para a Europa, então. DAX, a bolsa alemã, caindo 22% do topo. CAC, a bolsa francesa, menos 17% do topo. As duas voltaram para 2016, na prática, né? Você tem 2 anos aí de 0 ganhos. Se tivesse feito nada desde 2016, ia ter dado na mesma, exceto que ia ter menos úlcera estomacal de ficar olhando mercado. Euro 50, né, o grande índice das empresas europeias no geral, caindo 18%, voltando para 2016 também. E se o índice euro cair mais uns 4%, ele volta para 2013. Ou seja, se desde 2013 até hoje você tivesse feito nada, teria dado na mesma. Cara, imagina isso, 5 anos sem ganhos. Aí eu digo que a Europa tá estagnada economicamente, e a galera estatista, social-democrata, eficientista fica puta da cara, arranca as calças pela cabeça. Olha os dados, né? Dinamarca sem crescimento por 10 anos, eu falo que a Europa tá estagnada, a galera fica, não, mas como eu spoilerzei lá no começo do vídeo, o troféu capotada vai pra China. Se você pegar o Shanghai Composite, a bolsa chinesa, 30% de queda do topo desse ano. Uau! E assim, cara, o quanto mais isso teria que cair pra você falar, não, de fato, tinha um problema aí, a gente tá numa crise, porque é uma coisa que austríacos, economistas da escola austríaca vem falando há muito tempo, cara, essa bolha tá errada, isso não vai funcionar, isso vai dar errado, tudo mais. A galera fala, não, olha só, tá tudo certo. Tá aí. E justo quando a gente falou que isso aconteceu, ó, congelou o crescimento de crédito, começou a encolher, blá, justamente o que está colocado aí. É a mesma coisa que aconteceu com o Mises. O Mises, lá nos anos 20, falou que o comunismo não funciona economicamente. A galera falou, né, mas se a União Soviética
Existe, é porque o Mises estava errado. Passaram décadas dando risada até que a União Soviética caiu e eles foram olhar e ver, ah não, é basicamente todas as previsões dele estavam certas, é uma economia extremamente corrupta, totalmente disfuncional e baseada em escambo. Exatamente o que ele tinha previsto. Ah, então é um daqueles casos que você olha e fala, tá, caiu 30% em um ano depois daquela estourada de 2015 e a bolsa voltou para 2014. O que mais... Eu adoro esse argumento, o Bob Murphy faz esse argumento bastante. Ele fala, o que mais você precisa... Né, se você falasse assim, qual que é um cenário que eu diria, ó, fudeu. O que mais que você precisa nesse cenário para virar o fudeu? É difícil conceber. Mas tem uns dados também que são um pouco mais profundos, um pouco mais complexos, que são igualmente assustadores. Só no quarto trimestre de 2018, não é no ano, só no quarto trimestre. E note que ainda não acabou, ainda tem mais uns diazinhos trocado aí, quando eu ver essa estatística ainda tinha um tempinho, então pode ter sido um pouco maior. 176 bilhões de dólares em títulos de dívida em crédito corporativo foram rebaixados. Isso significa que as agências de rating olharam para as empresas, para toda essa grana e falaram... A gente acha que a sua situação piorou significativamente de maneiras que a sua capacidade de pagar está reduzida e a gente acha que é melhor dar um rating mais baixo aqui para vocês para sinalizar para o mercado que aqui o negócio não está tão bom. 176 bi em um trimestre. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, quando a Grécia faliu e a China teve aquela puta estourada, uma bolha que eu fiz um vídeo sobre. Entendeu? Então, a gente tem um equivalente aqui e normalmente isso não passa de 50 bi por trimestre. Então agora a gente tem 176 e, em cima disso, nenhuma empresa grande tomou crédito corporativo no mercado americano, se eu não me engano. Essa estatística é americana. Isso porque ou ela não tem onde investir, certo? Eu posso ir lá tirar 1 bilhão, mas vou pôr onde? Bom, não tem nenhum lugar que eu consigo fazer isso aqui valer a pena. Ou seja, tá uma porcaria tudo. Ou significa que ela não consegue pagar. Aí você fala, bom, então se eles não estão conseguindo tirar crédito, então ou eles não vão conseguir financiar operações, porque você tem empresas aí que se operam com dívida, né, elas não rodam lucro, tipo o Uber, certo? Tem cada vez mais empresas com esse modelo, Snapchat. Meu modelo é, eu tiro empréstimo, tenho prejuízo e falo, bom... Dá pra estender o cheque especial aí, pega o dinheiro e joga no... Você tem essas empresas não estão conseguindo se refinanciar e a coisa tá ficando cada vez pior, o que significa que elas podem dar uma leve falidinha ou no mínimo ter que fazer uma reestruturação muito grande e muito grave. Isso aqui é pesado e é a primeira vez desde 2008 que isso acontece, mais uma daquelas manchetes de desde 2008. E tem um outro índice, tem um outro dado que é muito assustador, é um pouquinho mais complicado de você entender, que é dos bancos sistematicamente importantes em nível global. Você fala, hã? Tá bom, traduzindo isso significa bancos que se eles quebrarem, provavelmente vai tudo pro espaço. Porque o que acontece é que bancos devem para bancos e bancos também emprestam dinheiro para países. Então esses são os bancos tão grandes que se eles falirem você vai ter um problema. É tipo um Itaú, ok? Digamos que o Itaú falhou. Bum, amanhã. Qual é o tamanho do problema que a gente tem no Brasil? Grande. Ok, e o Itaú tá muito relacionado com o Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc. Ele deve uma puta grana pra eles, né? Operações são importantes. Então, esses bancos podem ter graves problemas ou falir por causa... Só que daí, se você tiver dois desses falindo, o resto ajuda. É esse tipo, é o dominózinho, certo? Bancos sistematicamente importantes no cenário global caíram pra de volta na época da eleição do Trump, caíram 1/3 desde o topo. Hoje eles valem apenas 2/3 do que eles valiam no topo há um ano e pouquinho atrás. Só que as condições econômicas e financeiras hoje são muito piores do que na época da eleição do Trump, ou seja, não tem muito motivo para você imaginar que eles caíram e vão ficar aqui, eles continuam em queda. Então você tem esses pilares financeiros em declínio bem vertiginoso e bem rápido aí. Isso é assustador. E finalmente a gente tem as bolhas imobiliárias. Ou eu já tinha falado finalmente antes, talvez, não sei. Mas, vamos lá, bolhas imobiliárias, uma das maiores do mundo, Vancouver. A bolha imobiliária de Vancouver, que era muito impulsionada por chinês comprando, estourou. Maior queda desde 2009, mais uma daquelas estatísticas. Porque é daquelas coisas, cara, se tá tudo bem, certo? Se é só paranoia, não, é alarmismo, alarmismo. Não, tá tudo bem e tal, não, o desemprego tá no menor nível há mais de 40 anos. Bom, então por que a economia tá tão bem e as pessoas não estão mais comprando, né, imóveis, elas não conseguem pagar eles e tudo mais? O que tá... Se tá tudo bem, por que as pessoas não agem como se estivesse tudo bem, entendeu?
chinês desaparecendo e também o mercado bolhado canadense colapsando. Austrália, queda de 6% no ano. Outro país também, onde boa parte da compra de imóveis é impulsionada por compra chinesa. E claro, Estados Unidos. Aí, cara, não é nem cidades ou alguma coisa. Só faz esse exercício. Procura lá. Real Estate Prices Falling. Preços de imóveis caindo. E coloca literalmente qualquer cidade ou estado. E você tem lá as manchetes na tela. E você tem quedas para todo lado, valores um pouquinho diferentes, mas o negócio todo tá estourando. Parabéns. Aí vem a pergunta, né? Agora que a gente tem esse cenário todo feio pra caramba, calma, né? Não precisa se desesperar agora. Se desespera depois, termina de ver o vídeo, ok? Mas a pergunta é por que isso tá acontecendo? E o que a gente precisa realmente entender não é tanto porque que tá caindo, mas porque que subiu em primeiro lugar, porque daí uma vez você percebe, não deveria ter subido tudo isso. Então o fato de que ele tá caindo, na verdade, é um retorno à normalidade. Aí que você precisa entender essa pegada aí, e a gente precisa entender porque elas subiram, então vamos para a parte de análise um pouquinho mais teórica. E a explicação é o que é chamado de Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, também conhecido como TACE, né? Isso foi descoberto primeiro pelo Ludwig von Mises, eu recomendo inclusive a leitura do livro dele, vai estar lá na descrição, e tem mais 2 livros também que eu recomendo que explicam isso muito bem, que é o Dow of Capital e o Meltdown do Tom Woods, eles vão estar lá na descrição. Mas você também pode ler a primeira parte, eu tô pensando agora, né? Eu devia ter colocado isso na lista, mas a primeira parte do livro da Crise de 29 do Murray Rothbard. Eu não tô lembrado agora do nome, mas tem em português. Os 4 vão estar lá na descrição, inclusive você consegue encontrar PDF deles, não é muito difícil, mas eles explicam bem. Mas o resumão é o que acontece quando você controla preço do crédito, ou seja, o juro. Porque o que acontece é a mesma coisa que aconteceria com um controle de preço qualquer, é só que como o juro afeta tudo na economia, você acaba melando a economia inteira. Porque digamos que você controlasse o preço de carne, certo? A gente teve esse exemplo no Brasil. Você baixa o preço pra caramba. Bom, o que acontece é que vai ter escassez, certo? Ninguém vai vender carne nesse preço porque tá muito baixo. Mas digamos, aí estoura um pouco o exemplo, mas enfim, é só pra gente visualizar uma coisa simples pra depois complicar. Digamos que alguém tem uma impressora de carne, sei lá, certo? O governo consegue criar carne do nada e ir vendendo por esse preço. O que vai acontecer? Um monte de gente vai começar a consumir carne, certo? O consumo vai subir e o consumo de outras coisas vai acabar caindo. E daí você vai ter um monte de negócios que vão falar, bom, agora que eu consigo comprar carne barato, eu posso abrir uma churrascaria e cobrar super baratinho. Então vai ter churrascaria pra todo lado, certo? Vai ter hambúrguer gourmet pra todo lado, vai ser um saco, minha nossa senhora. Certo? Você vai ter toda uma parte de economia construindo em cima do fato de que o preço da carne seria muito, muito baixo. Né? Claro, na prática o que aconteceria hoje é que teria escassez, né? O que aconteceu no Brasil, mas de novo, por isso que eu coloco a impressora de carne. Agora que você entende isso, e eu sei que é um exemplo meio extremo, mas enfim, pensa crédito, ok? O que acontece é que o governo chega e baixa o juro. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil, ok? Aí chega a Dilma lá e fala, não, o juro não é 15, é 9. Pensando bem é 6. Mas pra você é 0. O que acontece? Um monte de gente vai se endividar. Aí você vê o que se viu no Brasil. Um monte de gente comprando apartamento. Nossa senhora, o cara não sabe nem fazer uma conta de juros simples, quem diria juro composto. Vai lá tirar R$500 mil de empréstimo no banco e compra um apartamento. Você fala, vai dar merda. Não é possível que isso vai dar certo. Aí tá aquela coisa, tá tudo bonito, todo mundo endividado, certo? Certo. A inflação começa a comer. Aí tem que subir a taxa de juros de novo, o juro fica caro pra caramba e a galera não consegue pagar as dívidas. E estoura. E aí você tem toda a economia que foi criada em cima desse juro baixo. Porque, por exemplo, o que aconteceu no Brasil. O cara conseguia tirar empréstimo de qualquer forma lá para comprar imóveis. Explodiu de construtora para todo lado. Explodiu de empresas para produzir coisas para construtora. Tijolo, concreto, todos os serviços, tudo. Ok? Automobilística, indústria automobilística, mesma coisa. Explodiu de montadora. Explodiu de indústria para fornecer para a indústria automobilística. Certo? Você tem toda uma cadeia de capital que é construída em cima desse juro barato, só que aí ele sobe de novo e isso aqui tudo deixa de funcionar, deixa de existir, deixa de fazer sentido e quebra. O que acontece mais a rigor falando é que se o custo de capital está abaixo da rentabilidade do seu negócio, vale a pena você abrir esse negócio. Vamos dar os numerozinhos. Se o rendimento da sua empresa é 10% ao ano e o custo de crédito é 5% ao ano, você tira emprestado a 5, ganha 10, paga e embolsa o resto. Certo? E o que isso sinaliza para você? Sinaliza para você que a sociedade, para usar essa palavra, quer o seu negócio, eles estão dispostos a pagar isso, esse retorno e tal, então vale a pena para você pegar esse crédito e fazer essa empresa qualquer. Certo? Você está respondendo a demanda das pessoas, você está ajudando a coordenar a economia. Certo? Você está fazendo coordenação econômica.
Só que aí o que acontece? Digamos que a sua empresa não rende 10% ao ano, ela rende 3%, mas o custo de capital é 5%. Vale a pena você tomar crédito para sua empresa? Não. Então você não expande. Isso significa... Por que ela não tem essa rentabilidade? Talvez que seja um empreendedor ruim, mas digamos que é do setor, etc. Isso significa que as pessoas não querem esse negócio tanto, elas estão querendo outra coisa a mais, então elas estão transmitindo essa informação, certo? Elas estão dizendo, entre aspas, via compra e venda para a economia que não está precisando disso tanto não. Então empresas que estão nesse ramo podem fechar até o preço subir de volta e o custo de capital valer a pena, certo? Então você tem, de novo, coordenação econômica acontecendo por causa do preço. Mas agora digamos, né, o custo de crédito é 5, a sua empresa rende 3. Aí o governo vai lá e baixa o crédito para 0. E aí fica fácil, né? Porque aí você pega 0, bota na sua empresa, ganha 3, expande pra caramba. Só que você começa a produzir uma coisa que não faz sentido econômico. Por que aquele juro tá lá? Ele tá lá por causa de uma dinâmica de mercado? Não, ele é artificial. Ele tá artificialmente baixo. E aí o que acontece se fosse carne, teria escassez, né? Mas como é dinheiro e o governo pode criar dinheiro, o Banco Central pode ir lá e criar dinheiro, imprimir o quanto que ele quiser, então ele tem uma máquina que cria dinheiro, então nunca vai faltar isso. Enquanto o governo estiver fornecendo lá, acabou. E o que determina juros, se você não tem a impressora do governo, é o quanto as pessoas economizam. Certo? Se as pessoas economizam em média 10% do que elas ganham, você vai ter uma certa taxa de juros, não que vai ser 10%, enfim, você vai ter um número. Se elas passarem a economizar 15% do que elas ganham, você vai ter mais dinheiro disponível para ser emprestado para os outros, certo? Mais dinheiro para no banco, para o banco emprestar, e o juro cai. Se as pessoas começarem a economizar menos, 5% do que elas ganham, o juro vai subir porque tem menos crédito disponível. Só que o que acontece? O governo vai lá e abaixa o juro artificialmente. As pessoas pegam esse dinheiro emprestado, esse dinheiro circula na economia, todo mundo vai gastando, papapá, até o ponto em que ele se distribui de novo pelas pessoas e as pessoas continuam economizando a mesma coisa que elas economizavam antes. Nada mudou. Elas não passaram a economizar mais. Então, quando o tempo passa com isso, a taxa de juros tende a voltar para o preço que era anteriormente, antes do governo fazer essa intervenção, seja criar crédito, imprimir, decretar, seja lá o que for que ele faça, a taxa de juros volta. E quando ela volta, essa galera que estava emprestando a 0 para ganhar na empresa a 3, agora tem que emprestar a 5 na empresa que rende 3 e quebra. E aí você tem uma crise econômica. No momento que você começa a fazer essa impressão, a jogar crédito, a estimular o mercado, seja lá o jeito que for que você está fazendo, vai ter variações, mas nos aspectos desse exemplo não importa. Nesse período vai ter um boom, vai estar tudo legal, é a bolha imobiliária brasileira, pô, legal, né? Indústria automobilística, indústria civil, todo maneirão, tudo mais. Aí toca o juro para cima e dá uma crise, certo? Porque é a conta de uma festa que você nunca deveria ter entrado. É a ressaca de uma cachaça que você nunca deveria ter tomado. Nossa, essa frase é boa, né? A crise econômica é uma ressaca da cachaça que você nunca deveria ter tomado. Dá uma camiseta legal. Mas enfim, o ponto é isso que causa a crise. A crise não é assim, tá, tudo bem, plaf. Tava tudo errado, tava todo mundo bebendo muito além da conta, e agora tá todo mundo caindo no chão. E quem entende de economia, quem entende do ciclo austríaco, olha pros caras bêbados no chão, se vomitando, os intestinos tudo, e fala, tá vendo? Você esperava o quê? Falei. E agora vocês estão loucos. Aí, esse é o mecanismo, isso é o que aconteceu no Brasil, e isso é o que fomentou essa crise que a gente está tendo agora. Foi uma bolha-zona criada ao longo dos últimos 9, 10 anos aí, e a conta tá chegando. Vamos então aos eventos, o que realmente aconteceu, quais que foram os jeitos que foram estimulados e tudo mais, entrar no detalhe um pouquinho. E assim, eu vou entrar em 60, 70% da história, porque eu quero que esse vídeo tenha menos de 1 hora, ok? Dá pra entrar em 100%? Dá, mas o vídeo teria tipo 20 horas, ok? Você tem que ter um trade-off em nível de detalhe e tudo mais, mas a gente tá entrando aqui no negócio que explica tudo. Você pode falar, não, mas daí teve aquele dia que um presidente falou... Tá, isso explica tipo 1%, alguma coisa lá. Vamos falar do mecanismo geral, você tem sempre as firulinhas em cima, mas vamos falar do mecanismo geral, é isso que realmente importa aqui, ok? E antes da gente ir, tem um índice muito bom para você visualizar esse processo de expansão, de crédito e contração e crises, que é o True Money Supply. É uma medida da quantidade de dinheiro verdadeira na economia, que é criado por economistas da escola austríaca, publicado pelo Salerno, no artigo que eu cito lá na descrição, e que tem isso, né? Tem a expansão. Isso aqui não é a quantidade de crédito, mas é a velocidade de expansão, né? Quantos por cento ele está expandindo ao longo do ano. Ele expande pra caramba, você tem booms econômicos, ele contrai pra caramba, você tem crises, e vocês conseguem ver também nesse outro gráfico aqui, como ele encolhe, crise, encolhe, crise. É justamente a tese austríaca feita a priori,
sem precisar fazer equação, papapá, aquelas regressões, não. A tese a priori partindo de premissas lógicas e encontrando as consequências lógicas disso, partindo de axiomas e encontrando as consequências lógicas, tá aí a manifestação disso. O Money Supply encolhe, você tem uma crise zona. Parabéns. Mas vamos lá. Então vamos lá. O que aconteceu? Você teve a crise de 2007 e 2008, que na verdade foi o mesmo processo que eu descrevi anteriormente. O governo baixa juros, gera uma crise, papapá. Mas se eu fosse explicar isso, eu teria que voltar para, no mínimo, a independência americana, talvez um pouquinho antes, para explicar todo o ciclo de crises que levou a isso. E um dia eu vou fazer isso ainda. Mas lá vou eu com promessas, né? Parece que não aprende. Mas enfim, mas a gente tem a crise de 2008 e eles falam, tá bom, a gente tem que resolver a crise. E aí a gente tem o começo do ciclo. 2009, juro zero. Governo americano, via o Banco Central, decidem que o juro agora na economia é zero. Agora pensa assim, o quão absurdo é isso. Porque juro zero jamais aconteceria no mercado. Não tem lógica isso. Porque como você fala assim, cara, eu prefiro ganhar R$100 hoje, mas eu acho a mesma coisa ganhar R$100 daqui 10 anos. Tanto faz. Eu não vejo diferença. Não é como se eu tivesse alguma coisa. Dane-se. Não tem sentido, certo? Você vai tomar dinheiro emprestado de mim, você vai ter que devolver mais amanhã. Por quê? Porque eu poderia fazer alguma coisa com isso nesse meio tempo, porque insegurança, porque etc, etc. É como se você falasse assim, cara, hoje ou daqui 30 anos, qual é a diferença? O que importa? Certo? Não faz o menor sentido. Mas tocaram um juro para zero. Fim de 2008 até 2010 foi feito um programa chamado Quantitative Easing. Eu não vou tentar explicar exatamente o que ele é no detalhezão, mas em resumo, ele é o Banco Central compra bens do mercado, são ativos financeiros, é um título, alguma coisa assim, imprime dinheiro e dá pro cara. Ou seja, eu tô jogando dinheiro no mercado. Tô jogando mais dinheiro pra você, vai, compra alguma coisa aí, faz alguma coisa, opera com isso. Me dá esse teu título aí de uma hipoteca que não vale porcaria nenhuma, me dá isso aí que já que você não ia fazer com isso mesmo, e dinheiro. Isso é injetar crédito no mercado, isso é injetar dinheiro no mercado, isso vai para bancos, isso vai virar crédito de alguma forma, isso é manipular juros. E é isso que pode, inclusive, jogar juros abaixo de zero. Porque você coloca tanta oferta no mercado, tanta oferta de crédito no mercado, que o juro fica negativo. E aí você coloca a inflação, o juro real, né, quando vai lá pro cliente. Não que tenha acontecido isso, mas pode, né? Se você injetar a quantidade de dinheiro suficiente, né, você tem tanta oferta que isso pode acontecer. E se você tiver ainda o juro zero e a inflação em cima, dá para você ter um juro efetivo negativo. Isso aconteceu no Brasil. Você teve um juro que na prática era negativo, porque a inflação era tão alta e o juro era subsidiado, você na prática está sendo pago para tirar dinheiro. Você tirava o dinheiro, colocava na conta, pagava as parcelas e quando terminava o empréstimo você tinha dinheiro na conta. Ah, Brasil. E você acha que é só Brasil, né? Não, os Estados Unidos fez isso. Entre 2008 e 2010, os Estados Unidos injetaram com a Quantitative Easing primeira rodada, e mais alguns outros programas, 2,1 trilhões de dólares na economia para estimular a economia, com intuito explícito. Gente, isso é bem documentado. A ideia era criar uma bolha. Não, vamos fazer, as coisas vão subir de novo aqui, daí vai ficar tudo bem, né? Porque daí o valor subiu, o problema tá consertado. Não, mas enfim, fizeram isso. 2010 a 2011 começou o Quantitative Easing 2. Certo? Alguém já tá lembrando daquele sketch da Inquisição Espanhola, do Monty Python? O cara falava, você é acusado de 2 crimes de heresia. Heresia por fala, heresia por pensamento, heresia por A3. Heresia por fala, heresia por pensamento, heresia por ação, heresia por 4. O cara vai inflacionando, enfim. Começaram o Quantitative Easing 2, 3 meses depois do 1. Só, não, vamos só fazer um aqui e resolveu. 3 meses depois, vamos fazer outro. Nunca falei que ia fazer só um. Fizeram um e jogaram mais 600 bilhões de dólares no mercado. 2012, setembro de 2012 a outubro de 2014, eles fizeram Quantitative Easing 3, 40 bilhões de dólares por mês, sem data para acabar. Eventualmente acabou outubro de 2014, mas eles falaram, vamos jogando aqui. E a gente vai... E em dezembro eles subiram dezembro do mesmo ano, setembro para dezembro, subiram o valor de 40 para 85 bilhões de dólares até resolver. É que nem quando o juiz dá aquela prorrogação de 9 minutos, fala, até empatar essa porcaria. É o típico programa que você esperaria de um viciado em drogas. Não, paro quando eu quiser, esse aqui é só o último. A propósito, mais que dobrei o programa. Mas a gente vai parar eventualmente. No total, até o topo da inflação de dinheiro que o Banco Central americano criou, só no Banco Central, depois isso vira muito mais dinheiro lá dentro do sistema. Eles criaram 3,6 trilhões de dólares e deram pro mercado. Compra essa porcaria aí. Resultado, o mercado sobe. Era pra subir? Esse dinheiro existia antes? Isso aqui faz sentido?
Isso aqui é dinâmica de livre mercado? Não, isso tem a versão estatal. Criou uma puta de uma bolha e era essa a ideia. Ah, a gente vai subir o preço das coisas, dos imóveis, etc, não sei o quê, daí tem, não sei o quê, você pode usar como colateral para ter um crédito e vai ser super bom, né? Essa era a intenção. Gente, isso aqui não é canalhagem, isso aqui não é burrice. Isso aqui é uma porrada de economista cheio de doutorado, seguindo teoria econômica errada, que defendeu isso aqui. E amplamente defendido por uma porrada de países. Não é uma presidente doida, entendeu? Que taca cabide nas pessoas, que resolve fazer isso. Isso aqui foi uma teoria econômica super bem desenhada, tava errado. Mas assim, não é um bando de mongol, é gente bem estudada, com boas intenções, uma teoria errada. Entendeu? Isso que eu tô falando aqui não é consenso, aqui é a teoria que eu tô explicando aqui é considerado o lado louco da economia. É só o lado louco que prevê todas as crises e fala, ó, vai dar merda isso aqui, e depois essa galera aqui é respeitada. Sabe, não dá pra passar nisso aqui sem passar raiva de falar. Isso aqui sempre dá errado e é respeitado. Não é uma dinâmica de livre mercado, não é uma coisa que aconteceu espontaneamente, é um plano estatal de inflação para criar uma bolha. E agora chegou a conta. Vamos lá. 2014, os Estados Unidos para com esses programas, e aí o mercado fica assim, um ano e porrada fazendo nada, né? Gráfico na tela. O mercado... Pois é, né? Porque aparentemente sem toda essa inflação, né? Não tem alguma coisa errada, tá faltando. Então será que tudo até aqui era só, né? Essa bolha? E, inclusive, durante esse período, você tem várias quedonas de bolsas para todo lado, porque é a galera se rearranjando, falando, bom, agora não tem mais essa festa, juro ainda tava zero, ok? Juro ainda tava zero, mas não tem mais esse dinheiro entrando aqui, a gente precisa se remanejar, então você precisa se reorganizar, ver como é que vai ficar a tua vida agora que não tem papai te dando 85 bilhões de dólares por mês. Mas, enfim, aí o que acontece, se parece uma passada de bastão, é porque é isso aí mesmo, o Banco Central Europeu entra em juros negativos e cria o seu programa de quantitative easing e começa a imprimir loucamente. Não só eles fazem isso, mas eles aumentam em março de 2016 de 60 bilhões de euros, que era um programa original, para 80 bilhões de euros e compram inclusive dívida de corporações. Pô, empresa, ó, imprime um título de dívida besta qualquer aí, que você vai fazer com esses 2 bilhões de dólares? Cara, não precisa pensar nisso, cara. Cria o título, me dá aí, 2 bilhões de euros aí, depois você vê o que você vai fazer. É o que acontece, o mercado explode. Olha só que surpresa. Todo mundo começa a emitir dívida pra todo lado, né? E aí você começa a ter um crescimento, assim, fantástico na Europa, né? Se chama uma puta de uma bolha. É isso que aconteceu. Mas passa um bastão para a União Europeia. Mas aí em 2015 começa a melar o coreto. Você já teve um problema lá na Europa e tudo mais que eu pulei aqui nos aspectos desse vídeo, porque né, só para entrar na crise toda europeia, é mais ou menos o mesmo processo, mas enfim. Mas em 2015 o negócio mela na China porque você tem uma contração de crédito, a base de crédito lá encolhe pra caramba e você tem uma crise econômica. É a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? Você tem encolhimento da base de crédito, encolhimento da base monetária, aliás, melhor dizendo, né? Mais correto. E isso causa uma crise lá, causa aquela despencada de bolsas pra todo lado. Eu fiz um vídeo na época, foi na verdade uma coisa que ajudou meu canal bastante pra crescer. E a minha previsão foi, cara, isso aqui não vai dar certo, ok? Não funciona você fazer isso e eles vão continuar tentando resolver esse problema aqui, não vão conseguir, isso aqui vai continuar indo pro saco, previsão correta, mais uma daqueles eu avisei, mas enfim. Mas, enfim, a China entra em crise, tem aquele porradão por causa da contração da base monetária lá, e isso gera vários problemas, inclusive impulsiona outros países a tentar responder inflacionando pra caramba, e a China também começa a fazer isso, tanto que a gente vai ver o que acontece lá em 2017, mas se você quiser ver na tela agora, tá o gráfico da queda do impulso de crédito na China, uma queda bem violenta em 2015, e como eu falei, né, isso impulsiona, né, o Banco Central Europeu a subir de 60 para 80 bilhões de euros as compras mensais deles, a injeção mensal de dinheiro na economia, em parte como resposta a isso, em parte também porque não estava funcionando. E aí vem a zebra. Porque você já vê que o negócio já estava mal, certo? Banco Central Europeu imprimindo, que nem, nossa senhora, o jegue louco imprimindo, minha nossa senhora. Mas não consegue. Tá criando efeito, mas não sei o quê. Os Estados Unidos, mesmo com juros zero, não tá indo muito legal a coisa lá. Você tem alguns dados econômicos bem, China, meio negócio. Aí você tem duas zebras, na verdade, pro ano de 2017, né? O ano de 2016 é um pouco bem tanto incerto em vários aspectos, a União Europeia consegue até fazer coisa erguer um pouquinho, mas em 2017, primeiro você tem a eleição do Donald Trump.
Se a Hillary tivesse ganho, estourava ali mesmo. Porque a galera ia falar, cara, é só mais uma intervencionista doida, entendeu? Vai subir impostos, vai ser uma loucura, ia ter enterrado. Mas o Trump chega com um discurso de cortes de impostos corporativos. E o que, que a galera saca? Ela saca o que eu também vi e saquei, e falei aqui que ia acontecer, e toda a galera trumpista falou que eu tava viajando, que era má vontade com o Trump, que era birrinha porque na verdade eu sou a favor da Hillary. Todo tipo de ataque estúpido. Falou, é o seguinte, essas corporações vão pegar todo esse desconto de impostos e recomprar as ações delas. Eles não vão investir, eles não vão gerar emprego, eles não vão fazer nada disso. Por quê? Porque não tá fazendo sentido. Porque a situação econômica tá bem estranha e porque a melhor coisa que eles podem fazer agora nesse mercado inflado e que vai inflar cada vez mais é recomprar as próprias ações. Dito e feito. Você teve recompras de ações em níveis recorde. E não é como se assim eu tivesse divinado isso, gente. Até eu lembro que na época eu fiz um vídeo mostrando assim uma conferência de empresários, grandes empresários mesmo, e tinha algum cara lá do governo Trump falando, e aí, quem que vai investir esse dinheiro aqui e tal? E ninguém ergue a mão. E ele ficou tipo, por que vocês não estão erguendo a mão? Porque não faz sentido, faz mais sentido recomprar suas ações. E, com esse dinheiro de corte de impostos, esse dinheiro de repatriações, inclusive que o Trump também dá uma base lá pra galera repatriar dinheiro, eles compram um monte de ação na Bolsa Americana e causa aquele loucão, uma alta gigantesca, aumenta a bolha. Aí eu pergunto, mas os fundamentos econômicos melhoraram? Não, na verdade eles pioraram, porque nesse momento o Banco Central estava continuando a subir juros e tinha nada muito fundamental acontecendo assim. Tinha uma grande desburocratização no mundo rolando? Não. Uma grande desregulação? Não. Um grande corte de impostos? Não. Um grande corte de gastos estatais? Não. Não tinha fundamento. Foram empresas recomprando suas ações e investidores de fora falando, agora que o Trump foi eleito, essas empresas vão recomprar as próprias ações. Então, o que eu faço é comprar agora, porque daí elas vão recomprar as ações, as minhas vão valer mais, depois eu vendo. Certo? Isso se chama front running. Você está correndo na frente do mercado. Você sabe que uma coisa vai fazer, você tenta correr na frente. Certo? A operação, esse nome foi criado porque às vezes o cara na mesa, digamos, de operação lá recebeu uma ordem para comprar 1 milhão de alguma coisa e sabia que ia subir bastante. Então ele comprava ele antes, comprava o do cliente e depois vendia o dele, né? O front running. É a canalhagem de você fazer isso, mas você tem o mesmo processo acontecendo aqui. Você sabe que isso vai acontecer, então você compra antes e vai lá na frente dos caras. A segunda zebra foi a China ligando a impressora no Creo Velocidade 7. A criação de crédito na China no ano de 2017 foi de 3,6 trilhões de dólares. Isso é igual aos 2 anos anteriores da China somados. E é igual à criação de crédito, criação de expansão de base monetária do Fed em toda a expansão que eles fizeram. Lembra que eu falei que foi 3,6 tri? A China expandiu o crédito em 3,6 tri em 2017, desesperadamente tentando recriar uma bolha. O que eles conseguiram? Um mercado que fez... Então a situação econômica em 2017 era tão boa que o país vai lá e infla 3,7 trilhões de dólares, 14 trilhões de reais, mais de 2 vezes o PIB brasileiro. Esse é o canhão que os caras jogam na economia e você tem um rolando ali. Isso é o quão bem a economia estava. Mas essas duas zebras fazem com que você tenha um efeito no mercado aí de, beleza, sustenta coisa e tal. Ações sobem, o que não significa que o mercado está ficando melhor, o que não significa que o mundo está ficando melhor, só significa que o preço de ações está subindo. E isso é uma coisa muito importante de entender também. Mercados não necessariamente são economia. Eles muitas vezes refletem ações econômicas, mas várias vezes não. Várias vezes é só bolha. Várias vezes é só recompras de ações. Que é o que a gente... Teve outros fatores para inflar em 2017? Teve. Mas o fato é que esses dois puxadores fizeram com que apenas 1% dos assets em 2017 fechasse o ano em queda. E armaram uma puta bolha tremenda que em 2018 significa que 93% dos assets fecham o ano em queda. Você está entendendo causa e consequência? Você está entendendo ação e boleto da ação? Boleto da conta da burrice? Tá aqui. Só que aí em 2017 você já tinha sinais aparecendo. Você já tinha umas coisas assim, quando você olhava para a produção chinesa, você olhava e falava, não tá legal. Quando você olhava para a situação americana, você falava, escuta, desemprego tá super baixo, supostamente. Por que salários não sobem?
Por que a produtividade não sobe? Por que a produtividade na União Europeia não sobe? O fundamento da economia estava super errado, mas você tinha uma bolha gigante sendo armada. E aí, em 2018, chega a conta. Já começou a chegar em fevereiro, mas vamos lá, o que acontece? No fim de 2017, novembro, começa o Quantitative Tightening. Você tinha o Quantitative Easing, que era impressora, que era um programa que assim, a gente vai comprar os seus títulos besta aqui, te dá dinheiro e depois a gente destroca. E a teoria toda era, não, a gente vai comprar isso, inflar o mercado pra caramba e depois a gente vai desfazer e não vai acontecer nada. Isso é o que o maluco com uma porrada de doutorado em economia estava propondo. Falaram, não vai dar nada. Tá bom. Começaram a fazer em novembro e era um programa que ia rampando. Começava pequenininho e ia rampando pra cima. Agora, na verdade, que ele chegou no seu escopo completo de 50 bilhões de dólares por ano, por mês. Aliás, 50 bi por mês sendo retirados do mercado, mas começa esse programa de tirar dinheiro do mercado. Aí você vai pela lógica. Certo? Se jogar todo esse dinheiro no mercado subiu, então tirar o que vai acontecer? Certo? Você não precisa ser um doutorado em economia e, aparentemente, se você tiver um doutorado conjunto com esses caras aqui, isso vai prejudicar teu raciocínio um pouco. Vai cair. E aí você tem aumentos de juros ao longo do ano, 4 vezes. O quarto foi agora, essa semana. Você tem aumentos de juros e você tem o Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, falando, olha, nós vamos parar. A impressora tá rodando, mas nós vamos parar, hein? A gente vai parando, nós vamos parar. A promessa tá essa e agora tá confirmada a promessa, nada entregue ainda. Ele é um político, lembre-se disso. Ele é o presidente do Banco Central? É. Ele é um político. Só porque ele falou que ele vai fazer não quer dizer que ele vai fazer, ok? Mas agora eles estão falando, vamos tirar essa história. Então tá bom. Então você tem altas de juros ao longo do ano e o Banco Central tirando dinheiro. Então você já tem alta de juro natural e tirando dinheiro faz com que o juro suba mais ainda. Crédito aperta e você tem o que eu falei lá no começo do ano. Do começo do vídeo, né? O que acontece? Fica mais difícil para empresas financiarem, pessoas têm menos acesso a crédito, compram menos carro, apartamento, celular, papapá, compram menos coisas, consomem menos, empresas começam a reduzir as expectativas de ganho, reduz as expectativas de dividendos, caem os dividendos da ação, cai o valor da ação, cai o valor da ação, complica tudo mais, e em cima disso, você tem a outra coisa que eu cansei de avisar também que o Trump tava fazendo ia dar merda, e de novo veio a galera Trumpete falar, não, ó, Rafael, você tá criticando o Trump porque ele é um comunista. Esses libertários aí são, na verdade, a nova esquerda, ele não entende. É birra com o Trump, porque... entendeu? Fantástico o nível de respostas que eu recebi em cima disso. Falou, cara, o cara foi lá e estourou o déficit do governo americano para $1 trilhão. Então é o governo, e ainda você tem a expansão da dívida. A expansão da dívida foi mais perto de $1,3 trilhões, porque você ainda tem mais outras coisas que eles têm que colocar no meio. Pra você ver a contabilidade criativa. Você acha que é só a Dilma fazendo contabilidade criativa, cara? Trump faz a mesma coisa também. Ah, mas nos outros países é diferente, o Brasil que é roça. Não, governo é roça. Estado é roça. Eles vão fazer isso. Não é Brasil, tá? Para com a síndrome de vira-lata. O que acontece? Isso aí é o governo puxando $1 trilhão de toda a economia produtiva e jogando em funça. E jogando em explodir crianças no Iêmen. Isso não é crescimento econômico, isso não gera porcaria, isso gera um dreno gigantesco de crédito no mercado e estoura com tudo. Déficit é ruim e acabou. Ah, então tem que subir imposto? Não, tem que cortar gasto do governo. Ah, mas como é que eles vão cortar $1 trilhão? Mano, não é meu problema, velho. Corta aí. Inclusive, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o governo está fechado porque eles bateram o teto de dívida e não conseguem mais fazer um acordo pra passar um negócio assim, mano. Isso não é um país saudável, gente. A galera fala assim, não, os Estados Unidos são um país super saudável. Uau, por isso que tá com um déficit gigantesco, impossível de fechar e com uma dívida que só explode. Né? E uma produtividade que não cresce. Então, o exemplo de um país saudável. Certo? Se você faz uma análise... Se eu não te falasse que era os Estados Unidos, só te mostrasse os dados e você não soubesse que era, cara, você ia olhar e falar, que roça é essa aqui? É o Brasil? É a Argentina? Isso aqui? Não, é os Estados Unidos. O cara vai lá e estoura o déficit para $1 trilhão. Aí você tem juros subindo, quantitative tightening e um déficit desse gigantesco em cima, puxando todo o crédito da economia. E do lado da China você tem também encolhimento de crédito. Por quê? Porque a bolha estourando. Devagarzinho, mas estourando. Como eu falei, teve vários vídeos ao longo desse ano em que eu fiz sobre isso. Especialmente no segundo semestre do ano, falando, olha... O Banco Central Chinês está agindo como se estivesse numa crise. Eles estão cortando a taxa de reserva, eles estão fazendo injeção de crédito e tudo mais. Eu não estou dizendo que eles estão numa crise. Porque eu não sei, a gente não tem acesso aos dados deles. A gente tem acesso ao que o Estado deles fala.
Honestamente, eu confio mais no Lula depois da terceira 51 do que nos dados da economia do governo chinês, mas vai lá. Mas tu falou, ó, eu não sei se eles estão na recessão, mas o Banco Central está agindo exatamente como se eles estivessem numa crise. É exatamente isso que eu esperaria que um Banco Central em crise faria. Esse tipo de coisa que eles estão fazendo. Você soma tudo isso, você tem lá em fevereiro, eu fiz um vídeo sobre isso, um crash ferrado na economia. Por quê? Juros do governo americano subindo, puxando o crédito de todo mundo. Passaram de 3% ao ano, aí o que acontece? Puxa dinheiro de bolsa, puxa dinheiro de outros países, puxa dinheiro uma porra de investimento pra sugar, pra emprestar pro governo americano fazer merda nenhuma, porcaria que eles fazem. E isso causa crashes pra todo lado. O ano inteiro a briga foi isso, o juro ia 3%, bolsa caía pra ir pra lá. O juro ia 3%, bolsa caía pra ir dinheiro pra crédito americano. Aí o que aconteceu, conforme isso vai sumindo, a economia vai desacelerando, vai pesando, e agora a gente chega no quarto trimestre, com empresa sendo rebaixada, com crédito em falta, com déficits explodindo para todo lado. E aí o que acontece, filho? Aí você pode falar, Rafael, mas e as tarifas de importação? As tarifas de importação jogam de fato uma chave na roda que você não sabe mais o que está acontecendo. Mas são desnecessárias nesse aspecto. Se não tivesse acontecido nada, talvez ok, ia ter postergado 3 meses para depois. Tá bom. É verdade que essas tarifas fazem com que a economia seja mais ineficiente, e é verdade que elas causam uma porrada de insegurança política na economia. Tá. Mas se você não tivesse isso, você teria dado na mesa. Talvez assim, 3, 6 meses depois, 8 meses depois, 12, quem liga? Certo? É desnecessário para essa conversa. O fato é que você tem essa puta apertada de crédito, e isso vai tirando toda a energia, vai tirando toda o ar dessa bolha, que agora vai indo na direção de crédito estatal. E enquanto o Trump estiver subindo gastos, subindo déficit e não cortando gastos, essa dinâmica vai continuar. Enquanto o Banco Central continuar subindo juros, essa dinâmica vai continuar. E a dica já está dada nesse vídeo. Tem o Banco Central Europeu ainda. O Banco Central está numa taxa de juros de menos 0,4% e está parando seu programa de impressão agora. Se os Estados Unidos subirem o juro de 0 para 2 e altinho agora, e tirar aí pouquinho menos de meio tri de dólares da economia, imagina quando o Banco Central parar, subir o seu europeu, parar, subir o seu juro aí 2% e tirar mais meio tri da economia. Certo? E com o Banco Central continuando o que eles estão fazendo. Se isso que eles fizeram agora causou uma queda de entre 15% e 30% no mundo, o Banco Central Europeu fazer isso vai causar mais, sei lá, faz uma regra de 3 tosca na tua cabeça, né, mas nos próximos 3 anos, mais o Banco Central americano fazendo isso. A gente tem um problema. A gente tem um problema muito grave aqui. E isso é piorado por um fator extra que se chama The Fed Put. E o que é o Fed Put? O Fed Put é a promessa de que o Banco Central vai salvar os investidores. O mercado não pode cair. Tá, ele pode cair um pouquinho. Ele pode cair um pouquinho. Mas se ele cair um certo tanto, que o Banco Central olha e fala, não tá legal, o Banco Central vai dar algum jeito de salvar essa galera. Pode ser mandar a galera do Banco Central ou mandar a galera do governo para os programas, para os jornais e tudo mais, para eles falarem coisas boas. Eles falarem que a coisa tá tudo legal, para dar entusiasmo nas pessoas, né? A gente vai aqui criar um hypezão para o mercado subir de volta. E se não funcionar? Se não funcionar, a gente pode vazar um negócio. A gente pode, assim, algum cara alto falar assim, não, nós estamos pensando em fazer uma coisa boa, quem sabe? Então, se vocês comprarem, assim, vai ser legal. E, eventualmente, ele vai parar de subir juros ou até baixar juros, fazer o necessário para evitar que o mercado caia. Essa promessa existe desde 1987 com o Alan Greenspan, também fica chamado de Greenspan Put. Put é uma operação de que esse cair, você compra, é um negócio meio complicado lá, mas deixa pra lá. O ponto é, o Alan Greenspan fez isso em 1987 e pelos últimos 31 anos o mercado foi regido por essa promessa. E essa promessa se traduz em uma estratégia de investimento. Compra-queda. Caiu? Compra. Mas que cala essa boca e compra. Não existe nenhuma outra estratégia que você pode ter que não essa, porque qualquer outra estratégia é idiota. Se o mercado cair, o Banco Central vai te salvar. Então, compra sua mula. Essa estratégia funcionou por mais de 10 anos. 2018 é o primeiro ano em mais de 10 anos, uns 15 anos em que essa estratégia não funcionou. Esse é o nível de intervenção que existe no mercado e isso leva a comportamento irresponsável. Isso leva também a uma ilusão de que o mercado nunca cai. Então invista no mercado porque ele nunca cai. Só que daí se ele cair, o dano é muito maior, porque um monte de gente que não deveria estar lá, investiu lá e se ferra. Tá entendendo o problema? E daí você tem que salvar ele. É meio que um feedback loop bem destrutivo. E existe uma questão sobre esse novo presidente do Banco Central agora, o Jerome Powell. Será que o Powell vai manter o Fed Put?
será que ele vai continuar salvando os mercados? Porque o histórico dele é que ele não é um cara muito assim salvador de todo mundo. Ele é meio amor de mula mesmo, cara. É bom pra cair, pra aprender, pra se fuder, pra construir caráter e ir pra frente na vida. Essa é a visão dele. E aí que tava a dúvida. Bom, a gente precisa ver uma caidona. Teve uma caidona lá no começo do ano. Powell saiu falando coisas boas. Aí a galera começou a se questionar. Espera. Será que o Banco Central não vai salvar a gente dessa vez? Não, eles não fariam isso. Mas será? Certo? Imagina que você viveu 31 anos num mercado que investe baseado na premissa de o Banco Central vai te salvar. Basicamente, todos os traders vivos hoje operam sobre essa premissa. Ok? Você tem muito pouca gente viva operando hoje que lembra o que é operar no mercado sem uma promessa de salvação eterna feita por um ente quase divino com uma impressora infinita. Imagina o que isso causa de distorção na mentalidade de investimento dos caras. E a galera ficou com dúvidas. E agora que teve esse quedão desgraçado nesse último mês e meio aí, 2, a galera pensou, bom, então agora nós vamos ver, né? Agora, né, quarta-feira agora, tem a reunião do Banco Central para subir juros, então agora o que eles vão fazer é o certo, arregar, não subir juros, ou vão subir só essa e falar, não, mas não vamos subir mais, né? A gente ia subir 3 vezes no ano que vem, não vamos fazer nada não, deixa, e vamos parar com esse programa de tirar dinheiro do mercado. Não, o Jerome Powell foi lá e falou, ó, juro subiu, ano que vem vai subir 2 vezes e o programa de tirar dinheiro do mercado continua, falou. E aí o mercado coletivamente perdeu as suas cuecas. Porque existe a probabilidade de que pela primeira vez em 31 anos, o presidente do Banco Central não vai estar lá para salvar todo mundo. E aí todas essas décadas de uma mentalidade de investimento vão ter que descobrir o que é investir no mercado que pode cair. Cara, isso é um negócio, uma distorção gigantesca. Uma das minhas maiores frustrações na vida, talvez, é que eu não consigo adequadamente passar o quão importante e o quão profundo isso é. Sabe? Porque na minha cabeça funciona e no que eu tô falando aqui funciona, mas eu não sei se eu tô incutindo desespero e o entendimento correto nas pessoas. É um negócio meio frustrante isso. Mas existe essa dúvida em cima de tudo que a gente trabalhou nesse vídeo, que é, será que o Jerome Powell vai salvar todo mundo? E o Donald Trump tá pensando nisso também, porque hoje, enquanto eu tava gravando esse vídeo, saiu a manchete de que o Trump tá querendo demitir o Jerome Powell. Tecnicamente ele pode fazer isso? Não, sim, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele faz o que ele quiser desde que exista vontade política. É tipo, ele não pode fazer isso e isso mina a independência do Fed, mas talvez o Jerome Powell não vá salvar todo mundo. Então, assim, é errado e uma puta violação gigantesca você demitir ele dessa forma assim. Mas se a gente não fizer isso, a gente pode ter uma crise gigantesca nos mercados aí. Então, basta que exista vontade política o suficiente para fazer uma coisa que você não deveria fazer e ela vai ser feita. Então existe um grande questionamento ao redor desse cara e dos caras querendo colocar alguém de volta ali. Esse é o nível da coisa. O negócio tá tão feio que o Donald Trump tá pensando em explodir com a estabilidade institucional do Banco Central para tentar salvar o mercado. O quão mais feio isso precisa ficar pra alguém falar, não, é grave. Né? Como é que você olha pra um negócio desse aqui e fala, não, acontece de vez em quando, é normalidade. Não é a situação que a gente tem. Agora, quem que pode impedir isso? Mario Draghi e o Jerome Powell ou a política americana? Como eu já dei a dica ao longo desse vídeo. Eu sou o Draghi e falo assim, eu não vou mais parar de imprimir, vamos continuar aqui, inclusive baixamos o juro para -1, né, 1% negativo, e estamos expandindo o nosso programa de compras. Claro, ele vai chegar no problema em que ele não tem mais o que comprar, mas ele pode fazer isso para tentar chutar a lata por mais um ano? Pode. A China pode tentar fazer mais crédito a essa altura? Não sei, é bem questionável, não vou arriscar isso. O Jerome Powell pode resolver arregar, baixar juros e soltar o quantitative easing em 4. Pode. Vamos fazer outra bolha. Eles podem fazer isso. Perfeitamente fazível. A puta de uma péssima ideia, idiota, retardada, desgraçada. Mas eles podem. Nada impede. E claro, a política americana pode se juntar junto ao Trump. Então a gente se odeia, todo mundo aqui se odeia, mas a gente quer imprimir, precisa do mercado bonito pra gente ganhar a reeleição. Então, né, vamos estourar esse cara. Porque o Trump naturalmente deve estar pensando, bom, espera, se a gente estourar um negócio em 2019, 2020 não vai ter recuperado ainda, que é o meu ano de reeleição. Eu não vou perder minha reeleição só porque esse cara aí tem alguma noção de lógica econômica na cabeça dele. Escuta, chega! Importa um desses economistas malucos do Brasil aí, põe nesse negócio e roda a impressora nessa porcaria, cara. Não pode ser. Alguém me salve nesse negócio. Isso pode acontecer.
Mas só chuta a lata, só faz com que a bolha seja ainda maior, certo? É como se assim, se você tivesse não feito o impeachment da Dilma e ela tivesse baixado o juro pra zero. Você acha que isso ia resolver? Claro, tem uma galera que é especialmente industrialista, loucão, galera de lobby assim, que é até adorado que isso acontecesse. Daí isso te explica por que esse tipo de coisa acontece. Mas não ia resolver. Só ia armar uma outra bolha. A gente aqui sabe que a gente não ficou mais rico durante a bolha econômica aqui no Brasil. Pois é uma bolha. Então você vai criar outra. Legal. Dessa vez vai dar certo, né? A 49ª é a da sorte. As outras 48 deram errado, mas se você acreditar muito nessa, pela magia do Estado e da mágica da democracia, isso vai funcionar. Claro que não. Mas daí você se pergunta, mas Rafael, tá, e o Brasil? E aí que vem aquela coisa que é o seguinte, sempre vai chover. A questão é se você tem um guarda-chuva ou não, certo? Merda acontece, coisas quebram. A questão é, o que você vai fazer sobre isso? O que a Europa vai fazer, a gente já sabe, sossagem. O que os Estados Unidos vai fazer, a gente já sabe, derp político, gastar mais e tentar criar outra bolha. É isso, a gente sabe. Ou eles vão eleger, sei lá, um Bernie Sanders de presidente. Ah, agora sim. A gente sabe. Agora o Brasil tem uma chance. Eu acho que o Brasil vai perder essa chance. Acho mais provável que perca do que leve. Mas pela primeira vez a gente tem uma chance. Roberto Campos costumava falar isso. Não se preocupem, o Brasil não tem a menor chance de dar certo. Hoje ele estaria falando, hoje a gente tem uma chance. Quer dizer que eu apoio o Bolsonaro? Não. Quer dizer que eu acredito na equipe econômica dele? Não. Não acredito e não tô vendo indicações boas. O que eu tô vendo é muito... não é lugar nesse vídeo pra fazer uma porrada de críticas, mas eu não acredito que eles vão fazer reformas estupidamente profundas. Mas eu posso estar errado. É possível. Existe uma possibilidade que eles consigam. E eu não tô dizendo assim só a má vontade da equipe econômica dele, mas também a má vontade do legislativo, de todos os grupos de lobby, de toda a galera que tá ganhando dinheiro com o fechamento econômico brasileiro, com burocracia, com subsídio, com um monte de coisa, sabe? Toda essa galera vai lutar para manter o seu estado de bem-estar empresarial. E vai ser uma luta grande, eu não acho que a equipe econômica lá do Paulo Guedes tal, vai conseguir vencer a batalha. Eu acho que eles conseguem ganhar mais batalhas, eu não acho que eles vão vencer a guerra. Eu acho que eles conseguem ganhar mais batalhas do que perder, mas eu acho que a gente não vai ter assim uma mudança super profunda. Mas eu posso estar errado, é muito difícil prever isso lá pra frente, especialmente numa situação de desastre econômico. E a gente tem uma chance de que você tenha uma profundíssima reforma no Brasil. Não é nem uma reforma, é uma demolição econômica. Porque tem coisa que não precisa ser reformada. Ah, vamos reformar a Infraero. Não, tem que demolir a Infraero. Falar, vamos reformar o Sistema S. Não tem que reformar o Sistema S. Tem que passar uma lei que é o seguinte. Abole-se o Sistema S. Ponto. Pau. Certo? É isso que tinha que fazer. Certo? Se você fizer uma coisa dessa, uma reforma estupidamente profunda, e esse é um dos motivos que eu já não tô acreditando muito nos caras, que eles falam reformar, esse eficientismo sem graça, mas enfim. Mas se você conseguir fazer uma grande reforma econômica no Brasil, passa uma reforma na Previdência, bota alguma semblância de estabilidade de balanço fiscal no Brasil, balanço orçamentário, passa uma reforma na Previdência, sobe o Brasil aí umas 40, 50 posições no ranking de facilidade de fazer negócios, o que não é pedir demais. Não é difícil. Bota um cara, uma caneta e uma carta branca lá na área de regulação e burocracia, o maluco joga o Brasil 50 posições pra cima no ranking de facilidade de fazer negócios. Dá pra fazer em menos de um ano. É só ter vontade política. Não é nem assim de oposição nisso, porque às vezes é portaria interna, não passa nem por legislativo. É só ter vontade de fazer isso e não falar assim, não, mas veja bem, aqui tem algumas regulações que tem que regular o livre mercado. Só parar com essa burrice econômica. Dá. Eu acho mais provável que não aconteça do que aconteça. Mas se você conseguir fazer, o que é uma crise? Uma crise é uma porrada de investidores inteligentes que cometeram um erro, com um monte de grana, olhando e pensando, pô, mas o que eu faço agora? Ah, tem esse Brasil. O Brasil já tá chamando muita atenção por causa da possibilidade de reformas, por causa da possibilidade do novo governo, de uma mudança ideológica e tudo mais. Legal. Se começar a dar uma indicação bem firme, não dá pra só fazer aquela coisinha flim-flam assim, vamos começar a fazer uma indicação bem firme de que vai melhorar. E deixar claro de que isso pode até demorar um pouquinho, mas é um processo longo que a gente vai fazer, você pode chamar muito capital pra cá. Porque assim, o Brasil é um país fechado. Isso significa que você tem um atraso civilizatório muito grande. Mas tem uma vantagem. Na crise você se ferra muito pouco. Por quê? Porque você já tá na merda. Então, ou pra baixo, não é tanto, entendeu? Quando você tem um país que tá muito interligado internacionalmente, como uma Nova Zelândia ou uma Austrália,
Uma crise mundial pode ferrar os caras muito. Quando você tá pouco ligado com o Brasil, você já tá ruim. Não quer dizer que sim, que você tá bem. Não, você continua mal. É só que ficar pior é meio difícil, né? Você vai ter que fazer um esforço aí, né, campeão? Você precisa realmente pôr uma pessoa estudada, como a Dilma lá, pra fazer o negócio ficar tão pior. Assim, você precisa ter um treino muito profundo pra isso. Então, a gente pode não sofrer tanto por causa disso. A galera de exportação, especialmente soja pra China e tal, tem o dó deles. Mas, de resto, se você fizer essa grande reforma, você pode ter um desenvolvimento interno muito grande, porque a gente tem muita demanda represada aqui, a gente tem um monte de coisa travada aqui, puramente por burocracia, custo de transação e barreira de entrada, e tem um monte de capital querendo entrar aqui. Então pode ser que você tenha aquela crise assim, que os países caem, em média, sei lá, 10% em 3 anos e a gente cai 1,5%. Cara, não tá mal. Sabe, se o mundo inteiro cai 10% e o Brasil cai 3%, mano, abre o champanhe, velho. Eu não sei o que mais você poderia pedir pro Brasil nos próximos 3 anos se você tiver uma crise dessas. Se desse isso, eu ia falar, cara, olha, top, beleza, duvidei, errei, parabéns, olha. Mas dá pra ir além? Dá. Dá pra gente, inclusive, não tomar isso aqui. A gente tem um puta upside gigantesco, com um downside aí relevante, mas muito menor do que o upside. E a gente pode sair ganhando com isso. Só que aí vem o outro lado. Se falhar... Porque olha a situação. O Brasil é um país com um déficit anual de mais de 100 bilhões de reais. O que até parece meio que um troco de pinga perto do déficit do Trump, né? O déficit do Trump é $1 trilhão, o que é mais ou menos 65% da economia brasileira. E o nosso déficit em dólares dá uns 40 bilhões de dólares. O muro do Trump vai custar 5 bilhões de dólares. Então assim, né? Pensando bem, mas assim, pra padrão tupiniquim, nós estamos ferrados. A gente está com um déficit gigantesco, a gente tem uma dívida em relação ao PIB se aproximando de 80%, num mercado mundial onde dívida está prestes a explodir, vai ter uma escassez gigantesca para comprar dívida. Então assim, a gente pode falir, e eu venho falando disso há muito tempo. A gente pode muito bem falir aí, tem que fazer uma reforma da Previdência, se não fizer, faliu, quebrou, acabou. Tem que parar aumento com funcionalismo, tem que no mínimo regulamentar a demissão por incompetência, por funsagem, você tá sendo sai daqui, vai. Tem que no mínimo fazer. Mas se não fizer isso, você tem um puta num déficit, você tem uma dívida gigantesca e você tem uma dificuldade enorme de você crescer. Numa situação dessas, sem uma reforma, sem esse espaço para crescer, todo mundo amarrado, vamos afundar junto. E aí pode ser feio. Então assim, é uma situação ruim, mas é uma situação boa. Porque assim, se você fosse um francês, eu falaria pra você, mano, fuja. O seu país não tem a absoluta menor chance de dar certo. Não há nenhum cenário imaginável onde a França vai responder a isso corretamente. Não há nenhum cenário racionalmente concebível onde a Itália vai responder essa crise corretamente. Eu consigo pensar em talvez 1 ou 2 cenários extremamente improváveis onde os Estados Unidos poderiam responder a isso de uma forma correta. Mas só vai piorar. O Brasil tem uma chance. E depende da gente. Certo? Se você estivesse num país aí pequeno, que não tem muito o que fazer, que tá todo ferrado e que depende da inteligência desses países grandes que vão fazer burrices, você tá ferrado e acabou, não depende de você. No Brasil, a gente tem a vantagem que depende da gente. Tá com nós a bola. Se a gente conseguir fazer essas reformas e tudo mais, a gente olha pro mundo e fala, ó, tá vendo? Não é difícil, né? Olha só, teve um monte de países que acertaram aí, né? Hong Kong e Singapura acertaram a mão, Nova Zelândia acertou a mão nos anos 80, Botsuana acertou a mão também, né? O Chile acertou a mão, e agora nós. Vocês veem que é raro acontecer, mas acontece e foi a gente. E tem 200 milhões de pessoas nesse país aqui, uma puta demanda de tudo, venham. Tá com a gente. Isso é bom. Isso é muito bom. Assim, o que você tem que se importar num problema é o que você pode fazer sobre ele. Se tem nada o que fazer, você aprende a mitigar, reduzir risco, fugir, evasão, beleza, certo? Mas a gente tem o que fazer nesse caso. Agora vai depender da nossa capacidade de entender esse problema, por isso que eu tô fazendo esse tipo de vídeo. Vai depender da nossa capacidade de se organizar para fazer esses tipos de reformas e continuar fazendo elas eternamente, não achar que deu, né? Vai depender da nossa capacidade de explicar a necessidade disso, de fazer a informação chegar nas pessoas, de não deixar ignorância econômica e analfabetismo contábil chegar nas pessoas,
certo? Vai depender da nossa capacidade de combater essa incompetência. Desculpa, uma hora de gravação, já tô meio cansado. Mas a gente pode conseguir fazer uma coisa. Tem chance, gente. Tem chance. E assim, tá ruim? Tá. Comparado com o resto do mundo, até que tá bom. Isso pode pesar pro Brasil, isso pode ser um grande desastre, mas a gente tem a chance de fazer alguma coisa. Vamos se organizar sobre isso, vamos se mobilizar. É o que eu tô fazendo aqui e é o que eu venho repetidamente nos últimos meses convidando as pessoas a fazerem. Também dá pra ficar parado e deixar acontecer. É a alternativa. Por esse vídeo é isso.